Então lembrando que a voz da mãe é o primeiro som de identificação do bebê. A mãe cantando para o bebê é como se fosse um calmante natural. Tá? Se você não acredita no potencial do seu filho, essa live não é para você. Se você não acredita que a música pode ser uma ferramenta transformadora, essa live não é para você. Se você não acredita que o seu filho possa se desenvolver ainda mais, essa live não é para você. Então, se você não acredita na educação e não acredita no poder transformador do amor, né, junto com a música, essa live não é para você. Então, hoje a live é sobre como acalmar o seu filho utilizando música. Hoje é um tema complicado aí para alguns pais, é um tema que é um pouco controverso. Alguns pais vão dizer que não é possível acalmar um filho. E a ideia aqui é discutir e é propor algumas atividades e algumas coisas que são possíveis sim com música, tá? E utilizando a musicalização de forma positiva. Então a minha ideia aqui é tratar de uma forma mais leve e é utilizar a música para fortalecer os vínculos emocionais entre pais e filhos. E é esse o meu objetivo, ok? Para quem não me conhece, o meu nome é Mário Schmidt Neto, eu sou professor de música e eu ensino você a desenvolver o seu filho através da musicalização, utilizando música. Então, essa aula é uma grande oportunidade de aprender algo novo e usar a música como ferramenta de conexão. Esse é o meu propósito e é a minha ideia aqui com essa divulgação desse conteúdo. Vamos lá? Agora, falando sério, para você que é pai, que está aqui, que acompanha essas lives aqui que eu faço semanalmente, já está mais do que convencido, né, do poder da música, do poder transformador da música na vida das pessoas. Então a minha ideia é realmente trazer essas informações aqui, tá, para trabalhar a música de forma a fortalecer ainda mais esses vínculos. Então você, pai, que está aqui é porque que está procurando e está buscando esse tipo de informação, é porque está preparado e porque está convencido de que a música é sim uma grande ferramenta aí de potencializar o desenvolvimento das crianças. Então, se você é um pai que acredita no seu filho, que acredita que a música pode ser uma ferramenta de desenvolvimento cerebral, que pode ser aí um plus, né, para ajudar ele a fixar, para ajudar ele a se concentrar mais, para ter um desenvolvimento motor, um desenvolvimento social, uma regulação emocional. Se você é esse pai que acredita nisso, fica aqui que a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Porque o que eu ensino aqui é simples, mas não é fácil. A gente discute isso toda semana, então a gente sabe que é simples, mas não é fácil. Então toda semana eu falo isso porque realmente é muito simples o que a gente trabalha aqui. São músicas simples, com melodias mais simples, que são audíveis para as crianças. Mas não é fácil, não é uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês, faz uma receitinha de bolo. Não, porque tem algumas crianças que têm gostos diferentes de outras. Tem famílias que têm gostos diferentes, tem famílias que têm que preferem um tipo de música, tem famílias que preferem outro, tem famílias que têm mais pessoas, menos, enfim. Cada família é uma família diferente e tem as suas preferências, tá? Então, eu não vou dar uma receita, eu não vou falar o que vocês devem fazer, mas é uma ideia do que eu faço com base no que funciona para a maioria das famílias, desde que eu trabalho com música e como professor de música, tá? E essas informações são baseadas em estudos, tá, de psicólogos e de estudiosos que usam a música para desenvolver as crianças na primeira infância. É isso que eu tento trazer aqui, tá bom? Então, a minha ideia, né, hoje é falar sobre a música para acalmar o seu filho, que foi o tema que a gente resolveu trazer hoje para discutir, trazer para a mesa aqui. É um tema que é muito controverso, porque muitas mães vão dizer assim, no momento de birra é muito difícil controlar o meu filho, e eu acho que não é possível, porque naquele momento ali ele chora demais e não tem que faça ele se acalmar. Então eu vou dizer que nesse momento de birra não existe milagre, tá? A música não vai entrar ali como um milagre e vai tirar aquela birra da criança.
Nós, como adultos, temos nossos momentos ruins, né? Nós temos nossos dias nem tão bons, nós temos mau humor, né? Nós temos cansaço, nós temos fome, que alteram o nosso humor. Assim como nós, as crianças também têm. E as crianças têm um agravante, que elas estão aprendendo a lidar com essas situações, com esses sentimentos. A gente, como adulto formado já, a gente sabe, pô, eu tô com sono e começo a ficar irritado. Me dá uma dorzinha de cabeça e eu já fico, né, eu não gosto de... Quando a pessoa vem falar comigo, eu tô com sono. Algumas pessoas na parte da manhã, eu sou à noite antes de dormir. Então, quando eu tô muito cansado assim, eu não quero lero-lero, eu não quero agito, eu só quero tomar banho e dormir. E eu fico irritado, tá? E assim como eu vejo muitas crianças que quando elas estão com sono, quando elas não dormem o suficiente, ou quando elas dormem e não conseguem descansar, não faz aquela sonequinha, né, aquela clássica. Quem é pai e mãe vai saber o que eu tô falando, porque quando a criança não faz a soneca, gente, é triste, tá? É triste, porque a criança fica, né, uma bomba relógio, assim, não tem nada que agrade, só chora e reclama de tudo. Mas é porque ela tá com sono, né? Ou então ela tá perto da hora da refeição, aí, né, quando a criança dorme e começa a fazer birra, a gente já sabe, ó, tá perto da hora da refeição, ali tá com fome, então começou a ficar com fome, a criança fica irritada, pode acontecer os momentos de crise. E mesmo que não seja fome, não seja sono, tem crianças que têm, né, uma predisposição à irritabilidade, e tudo bem, tem coisas que irritam mesmo, e voltando de novo, nós como adultos, a gente se irrita com algumas coisas, a gente se irrita com outras pessoas, a gente se irrita com o trânsito, a gente se irrita com um som que fica, né, no ouvido, inclusive ó, esse som do ar-condicionado está me incomodando. A gente se irrita com muita coisa. Então, nós, adultos, nos irritamos com muitas coisas, nós tentamos nos regular o tempo inteiro, e quando um adulto se irrita com o outro, geralmente a gente perdoa e está tudo certo. Quando é um filho nosso, quando é uma criança da nossa família, a gente tende a ser duro com a criança. Quando a criança não consegue se regular emocionalmente, a gente fala para ela assim, para de chorar, não é nada, tá exagerando. E na verdade a criança está aprendendo a lidar, ela está tentando entender o que são aqueles sentimentos para conseguir se controlar. Então essa regulação emocional na primeira infância, ela é muito difícil. Tá? Tem adulto que até hoje não consegue, a gente conhece, né? Vários adultos que não têm essa inteligência emocional. Imagina uma criança, né? Então a criança tem muita dificuldade em lidar com isso. A Madalena, que é minha filha mais velha, que ela é um amor de criança, assim, ela é uma querida, a gente não tem reclamação dela. Mas existem aqui os momentos de birra e de teimosia também, acontecem. Então a gente já tenta ajudar ela, e por vezes, né, a gente tenta acalmar, a gente tenta fazer o que a gente pode, mas esses momentos de birra, eles são frequentes, né, ali na fase dos 2 para os 3 anos, agora ela está com 3,5. Então acontece, e é bem comum acontecer, e a gente tenta lidar como? Eu tenho algumas técnicas e alternativas com música que eu faço em casa, que eu vou falar agora para vocês. E o que eu faço? Eu tento falar calmamente com ela, eu tento falar que eu tô ali, eu tento oferecer um abraço, um colo, e às vezes ela só quer um colo, às vezes é só um colinho e era isso. Então a gente fica ali tentando brigar e tentando fazer a criança se acalmar no berro e só piora a situação. Ela berra dali, a gente berra daqui e vira aquele berreiro. Então qual que é a minha sugestão, né? O que eu faço, o que eu pratico? Tentar falar calmamente, tentar oferecer ali um apoio, dizer que eu estou aqui, e por vezes assim é bem comum, ela sabe que ela está naquele momento e ela começa, eu não consigo, ela fala assim, e a gente sabe que realmente ela não consegue, e aquele momento ali ela precisa chorar, ela precisa externalizar aquilo ali, né? Então o nosso objetivo com a prática então não é eliminar essas crises, porque elas vão acontecer. Tá? Essas crises de choro, essas crises de birra, elas vão acontecer e é normal uma criança aí na fase dos 2, 3 anos fazer esse tipo de birra. Até os 4 ali é uma coisa normal, ela está aprendendo a regular as emoções dela. Tá? Qual que é a ideia da musicalização? É a gente gerar essa conexão para quando a gente falar, eu estou aqui,
pra gente falar calmamente, pra gente chegar pra criança e conversar com ela, que ela consiga ouvir a gente, tá? Uma coisa que eu faço, daí agora eu vou dar as dicas musicais, né? Nós temos músicas que nós cantamos em família aqui, tem músicas que são as músicas da nossa casa aqui, que a gente gosta. Tem músicas que a Madalena traz agora, como ela tem o repertório da escola, então começa a vir músicas do repertório dela, que ela aprende na escola, que ela adora. E ela chega cantando e a gente aprende também em casa, a gente procura que música é e a gente acaba ali compartilhando as músicas que ela aprende também. Mas antes disso, antes dela ir para a escola, a gente já tinha as músicas, as nossas preferências, o que a gente passava para ela e o que a gente trabalhava em casa, tá? Então, qual que é o primeiro som? Então agora vamos entrar na parte de acalmar a criança. O primeiro som que a criança está familiarizada, tá? Quando ela chega aqui, quando ela nasce, é a voz da mãe. É o primeiro som que ela se familiariza, aquele som dá um acalanto, dá uma calma para ela, uma segurança, tá? É o som da voz da mãe. Então, se a mãe cantar para a criança, a tendência é que essa criança relaxe. Se a mãe falar calmamente com ela, a voz da mãe por si só já é um calmante natural para a criança, tá? Então, às vezes a mãe se acostumar a conversar com a criança, falar com a criança, e se ela puder cantar algumas melodias desde cedo, daí o que acontece hoje? Eu canto para a Madalena desde criança, desde que ela nasceu. E já na barriga eu já cantava. Eu pegava o violão, eu cantava algumas músicas para ela, que eu canto até hoje. Então quando eu vejo que ela tá nervosa, tá naqueles momentos assim aqueles momentos de birra, assim, que ela vai, aquele dia difícil, eu tento trazer alguma música que gera essa conexão entre a gente. Então, uma delas que eu lembro aqui, uma delas é essa aqui, ó. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Essa é uma das músicas que eu faço com ela desde que ela nasceu. E quando eu começo a cantar essa música, principalmente nos horários assim, antes de dormir, isso vai acalmando ela e tende a fazer com que ela já vá se acalmando. Tem outras músicas também que eu canto com ela desde sempre. Tinha uma música que era do... Hoje eu sonhei que ela voltar e vinha muito mais que linda. A meia luz me afagava e sua pele era tão fina. Acordei, meu bem chegava, não sei se ela me quer ainda. Enfim, é Flor de Tangerina. Essa música a Madalena adorava e ainda gosta até hoje. Quando eu canto pra ela, às vezes, aqui eu tô me acompanhando com o violão, né, por causa da afinação, mas na maioria das vezes a gente canta sem o violão. E quando a gente canta junto, ela adora. Assim, é um momento de conexão. Então quando eu vejo que ela tá mais chatinha, que ela tá querendo fazer birra com tudo, eu começo a cantar junto com ela. Agora tem umas músicas aí da escola, que ela tá vindo do repertório da escola, então essas também estão funcionando muito bem, tá, em casa. Então são as músicas que a gente gera conexão em casa, tá? E quando a gente fala de bebês, né, na primeira infância, a gente aí vai trazer alguma ideia agora para trabalhar com bebê. A música ela é sensorial, tá? Então o primeiro passo para a gente atingir o sensorial de um bebê, ali nos primeiros meses, a gente vai usar também a iluminação. A iluminação deve ser baixa. A gente, quando começa a anoitecer, evitar ao máximo luzes brancas, luzes amarelas, luzes indiretas, luzes que não venham direto na visão assim. Esse tipo de iluminação já ajuda a acalmar.
a gente tendo as luzes indiretas, depois do bebê tomar um banho, ele tá ali, né, no aconchego da mãe, a mãe começar a cantar, tá? Então, uma ideia é a mãe começar a cantar músicas que ela aprendeu, músicas que ela tem do repertório dela mesmo, da infância dela, porque vão fazer sentido e vão ter uma conexão emocional também da mãe, tá? Com essas crianças. Então, essa criança ela vai aprender o que a mãe aprendia. Então, a gente vai passando de forma oral essas cantigas populares. Eu tenho algumas músicas que a minha mãe cantava para mim, e eu me lembro até hoje, eu canto para as minhas filhas, né? Uma das músicas é o Boi da Cara Preta, que minha mãe sempre cantava. Essa criança que tem medo de careta. Então essa é mais uma música que funciona bem aí para criança ali, quando estão nos primeiros meses ali, que a mãe possa cantar essa música pro filho, funciona muito bem para acalmar o bebê. Então, lembrando que a voz da mãe é o primeiro som de identificação do bebê. Então, a mãe cantando para o bebê é como se fosse um calmante natural, tá? O peito e a voz da mãe junto, o peito no sentido, né, de mamar, dar um mamar para a criança ali com a mãe cantando, nossa, é como se fosse dar um calmante, é um calmante natural aí. Essa música é uma das que eu canto. Outra música que eu canto com a Madalena também é Felicidade. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. Meu pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começo a cantar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Outra música muito gostosinha de cantar também do cancioneiro popular é o Canto do Povo de um Lugar, que fala das fases do dia. Vai falar assim, ó. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora, fim da tarde, quando a noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Essas músicas também eu utilizava, hoje eu utilizo com as minhas filhas para acalmar elas e para gerar esse tipo de conexão. Antes de dormir, a Madalena cansou de dormir comigo cantando essas músicas para ela. A gente pode também trazer algumas músicas com letras em inglês, né, se for o caso, para quem fala inglês aí. Tem muitas músicas infantis cantadas em inglês, mas nessa ideia de acalmar, seria interessante trazer músicas que tenham esse tipo de sonoridade, assim, mais com melodias calminhas, com melodias que acalmem, tá? Como que eu vou identificar isso sem ser músico? Como eu sei disso? Ouça a música, perceba qual o sentimento que essa música te traz.
ela traz paz, ela te traz serenidade, ela te traz uma coisa boa, um sentimento bom, então essa música é boa para acalmar o seu filho. Se ela traz isso em você, ela também vai trazer isso para ele, tá? Então, não tem uma regra. Tem que ser música tocada de tal jeito, com tal instrumento. Não tem uma regra. Mas existem músicas com batidas, músicas mais rápidas que instigam como é que eu vou dizer? Que instigam a agitação, né? Então essas não são tão indicadas, né? Então tem que entender o objetivo e como a música você tem que sentir como a música te toca, de que forma você fica tocado com essa música. Então dessa forma também a tendência ela tocar o seu filho, tá? Então é nesse sentido. Esses são os jeitos que eu fazia com os meus alunos, hoje eu faço com as minhas filhas. Sempre no final de toda a aula eu costumava fazer uma sessão de relaxamento com as crianças, então eu botava elas todas deitadas no chão depois da aula e aí eu começava a tocar uma música bem calminha, geralmente mais tocada no violão, assim, né? E as crianças adoravam ouvir aquela música. E elas ficavam um tempo e eu conversava calmamente com elas. Ou às vezes eu até cantava, né? I've heard there was a secret chord David played to please the Lord. You don't really care for music, do you? Broke your throat and she cut your hair, and from her lips she drew words, hallelujah. Essas músicas, geralmente com esse tipo de sonoridade, elas tendem a acalmar as crianças, tá? Junto com um ambiente tranquilo, com uma iluminação adequada, tiro e queda. Um banhinho gostoso, uma iluminação baixa, com luzes voltadas para a tonalidade amarela e uma música mais calminha, essa é a receita perfeita para fazer os bebês dormirem, beleza? Então, se você acredita na musicalização, se você acredita na música como uma forma de conexão, essa é exatamente a ideia do que eu trago aqui, do meu método Musicalização para Pais, tá? Então eu trabalho como um mentor, como um guia para levar você uma falta de conexão com uma conexão completa com seu filho e um desenvolvimento completo, tá? A criança tende a se desenvolver melhor quando ela tem um estímulo musical adequado. Então, se a criança tem esse estímulo desde cedo, a tendência é que ela se desenvolva em todos os campos, porque a música trabalha o cérebro em diversos campos do conhecimento, em diversas áreas. A música trabalha a questão de exatas, porque ela tem muito essa questão espacial. A música trabalha desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento emocional, a regulação emocional, né, e socioemocional, quando ela é trabalhada em grupo. Então, assim, a música só tem benefícios e ela pode ser uma ferramenta para potencializar ainda mais o cérebro das crianças. E essa é a minha ideia aqui, tá bom? Então eu queria agradecer, eu queria desejar um bom resto de semana aí, tá bom? Muito obrigado, um sonoro abraço e até semana que vem. Obrigado, sonoro abraço.